a partir do momento em que a Organização Mundial de Saúde classificou os compulsivos de jogo eletrônico como esquizofrênico, é um alerta para todas as mães e todos os pais. Alerta esse porque tudo aquilo que é novo, claro, tem um atrativo a mais para os adolescentes. Só que, se não existe controle, se perde o controle da situação. Se perder o controle da situação, percebemos claramente muitos jovens que ele não consegue mais se frear nos jogos eletrônicos. É uma compulsão, é uma dependência, é sim, fora de dúvida. Agora, também não podemos classificar que não há cura. A cura está na disciplina daquilo que você está usando e daquilo que você está visualizando no seu dia a dia. Muitas mães estão entrando em pânico. Por quê? As compulsões de jogo eletrônico e o surto psicótico é uma coisa visível na sociedade de hoje. Enquanto a mãe está criticando o filho, ela está fazendo a mesma coisa. Ela está diante de um computador, diante de um celular, totalmente dependente, não consegue se libertar de jeito nenhum e muitas vezes não consegue nem dormir. Olha, essa educação virtual, ela já tem que ser dada nas escolas, a partir de 3 anos de idade, 4 anos de idade, mostrando à criança que ela tem que ter hora que ela vai comer, tem que ter hora que ela vai ter higiene pessoal e tem que ter a hora que essa criança vai estudar e a hora que essa criança vai ter que dormir. Só que esse descontrole é impressionante. Eu vejo e percebo muitas vezes jovens, olhem, 24 horas sem dormir. Amanhece o dia, não consegue. Então, por quê? O grande desafio dos jogos eletrônicos hoje é na questão de imagem. A imagem é atrativa. Você tem um guerreiro na sua frente que quer destruir o mundo. Mas só que os jogos que são inventados, não existe vencedor. Você não consegue vencer uma máquina que foi programada para lhe derrotar em todos os sentidos. Os jovens, no entanto, eles esquecem que tem que comer, tem que dormir, esquecem de tudo mesmo e não saem de frente da tela. Olha, qual seria o melhor remédio? Guardar o computador? Guardar o celular? Dar um castigo? Não, o caminho não é esse não. Ele é totalmente dependente. Sendo dependente, o que é que acontece? Muitas consultas que estão aparecendo dentro dos hospitais de mães desesperadas. Até o ponto de dizer assim, doutora, eu quebrei todo o celular dele. Aí ele vai e furta um, não é pior? Por quê? Entenda, é um vício. E se é um vício, você tem que saber como lidar com o viciado. Mesma coisa é um vício de bebida. Olha, você vai quebrar as garrafas todinha do mundo para a pessoa não beber? Não pode. A pessoa não vai deixar de beber. A mesma coisa é aquele jovem que ali está. O castigo virtual, ele pode trazer várias consequências. A primeira consequência é, aquele jovem, ele tem um quarto, ele tem a sala, que está jogando seus jogos eletrônicos. Quando você dá o castigo, ele deixa de estar dentro de casa. Olha as consequências disso. Ele vai procurar qualquer lan house e lá se fixar. Vai ser pior ainda para você. Porque você não sabe com quem é que ele está, a convivência dele, e agora perdeu o controle. Você não sabe nem o que ele está acessando. Não há nem essa possibilidade de você saber. Aí vem alguns educadores domésticos e dizem o seguinte: olha, no meu tempo não era assim. Era assim mesmo a coisa. Só que não existia computador.
Qual era a menina que não queria ter o sonho de ter uma boneca? Toda menina queria ter o sonho de ter uma boneca. E quando tinha uma boneca, o que era que acontecia? Todos os cuidados eram para aquela boneca, que a menina não queria fazer mais nada. Era cuidar da boneca. Então, qual era o menino que não tinha o sonho de ter um carro eletrônico, né, mais recente? Todo menino tinha esse sonho. E esse menino ficava preso àquele carro. Os espíritos que reencarnam com a dependência virtual, a maioria deles foram viciados em outras categorias. E agora, a categoria dele, a gente considera menos grave. Imagina só. Porque era um espírito dependente de drogas pesadas e que, através de estudo, eles modificaram essa dependência. Não adianta vocês querer bater. Não vai resolver, não. Entendeu? Por quê? Existe uma cadeia de pessoas que dizem assim: ah, eu já sei, eu vou tomar esse celular, vou quebrar e vou dar uma pisa nele. Não resolve. O que essa criatura vai fazer é se revoltar contra você e ir embora de casa. A situação é tão grave que tem jovens ameaçando o pai de morte. Se você não devolver meu celular, eu lhe mato. Mas como lidar com situações como essa? A conversa é essencial. Mas essa conversa deve ser feita quando ele não estiver lá, no mundo dele, que é o mundo virtual, o mundo de jogos. O grande problema de vocês lidar com uma situação nova é vocês quererem impor uma situação que vocês nunca vivenciaram na infância, a dependência tecnológica. O surtado virtual, você não percebe que ele está surtado não. É impercebível. Porque o surto virtual é acompanhado pelo processo de euforia, entendeu? Que é um descontrole emocional completo da criatura, achando ele que está ganhando aquele campeonato que ele está ali. Daqui a pouco ele perde o jogo, ele entra no estado de frustração, depois ele volta ao estado de euforia de novo. Eu vou tentar quantas vezes for possível. Nem que eu amanheça o dia, mas eu venço essa partida. Ele não vai vencer. Mas ele também não pode ser vencido. O grande problema de vocês é, no momento em que a criatura dessa está sob surto psicótico virtual, vocês chegam cheios de cobrança. Aí diz assim: você que está aí não tem o que fazer não. É o dia todinho agora desse computador. Ele está sob surto virtual. Entende só? Modalidade nova na área psiquiátrica espiritual. Porque não foi estudado ainda na psiquiatria, não. O surtado virtual, ele tem ali, ó, sensores como audição, visão, entendeu? O tato. O sentido dele está concentrado ali. Não está concentrado no que você está falando, no copo d'água que ele tem que beber, no sanitário que ele tem que ir. Nada disso para ele naquele momento importa. O que importa para ele agora é a partida que está ali. Entra uma frequência diferente. É a mãe que chegou. Eu vou desligar a chave geral. Quero ver tu jogar agora. Não faça isso que ele mata. Ele é capaz de matar. Porque ele está vivendo um momento, que aquele momento é o desafio, na mentalidade dele, é o desafio da vida dele. Quando essa mãe, ela chega na chave geral e desliga, o que é que acontece? Toda aquela transferência emocional do jogo, ele toma para si e joga sobre a mãe. É por causa dela que eu perdi. É por causa dela que eu não consegui jogar. Ele desconhece essa palavra mãe e pai e parte para a agressividade. Algumas mães que têm me procurado perguntam: doutora, eu devo fazer isso? Nem faça. Ele é capaz de me matar. Não faça. O caminho não é esse não. Mas o que é que eu faço? Ele não come, ele não dorme, ele não faz mais nada. Tenta se aproximar dele de outra forma. Agora, a punição, todas elas têm a certeza que colocar aquela criatura sob um castigo de não pegar em celular e não em computador, a situação foi bem pior.
Bem pior, por quê? A revolta dentro de casa. Entendeu? Com os pais, com o vizinho, com a sociedade. Olha, o surtado virtual, o que preenche o tempo dele é os jogos que está diante dele. São pessoas tímidas, não conversam com ninguém. São pessoas inseguras de si próprias. Está dentro de uma sala e aquele é o mundo dele, o quarto é o mundo dele. Você não chegue lá e diga assim: olha, esse teu quarto está desarrumado, agora eu vou quebrar teu computador para tu arrumar. Não faça isso. Ele se vira contra você. Então, quando a Organização Mundial de Saúde colocou isso como um estado de esquizofrenia, eu achei que exagerou um pouco nisso tudo. Porque eles são pessoas inteligentes. Está entendendo? Eles têm uma capacidade de visão, eles não têm uma capacidade de domínio. Então, eu não posso classificar isso como esquizofrenia virtual, não, de nenhuma forma. Essa capacidade de inteligência, quem tem que descobrir são os pais, porque na realidade eles não se descobriram ainda. Tem uma agilidade enorme no teclado e tudo, mas o problema é os pais muito afastados. Muitas vezes a mãe tem que ter 2 empregos para sustentar uma casa, foi abandonada pelo marido, está entendendo? Essa criatura não tem com quem conversar, não tem com quem passear, casou-se com o computador, fazer o quê? Entendeu? Então, a partir daí a gente observa que não é jogar a culpa nele como esquizofrênico, não. Aí chegamos assim, tá vendo? Bem que a Organização Mundial de Saúde falou, olha o termo, que você é doido. Não faça isso. Você está perdendo seu filho. O que você tem que fazer é esperar uma pausa do surto que ele está tendo. Vai chegar uma hora que ele vai ter que descansar um pouco, relaxar um pouco. É nessa hora que o pai e a mãe têm que se aproximar, abraçar, conversar, tentar um diálogo. Agora, não entra com história de computador não, que eles não gostam. Não adianta. Já que você está mais calmo, vamos conversar agora. Por que tu gosta tanto de jogo, hein? Não faço não. Isso não adianta. Por quê? É o mundo que ele vive, é a condição que ele está, que nós temos que observar naquele exato momento ali, que é o meio que ele tem de expressar todas as emoções exteriores. E como é que você pode, de repente, impedir uma situação dessa? Você não pode impedir de nenhuma forma. Aconselhamos um tratamento psicológico, não psiquiátrico, porque isso vai chocar aquela pessoa que tem surto psicótico virtual. Ele vai dizer: peraí, você está me chamando que eu sou uma pessoa anormal, que eu preciso tomar remédio controlado só porque eu gosto de jogos eletrônicos? Não. A educação é principal. Por quê? Percebemos desses jovens, interessante, eles se comunicam 80% mais pelo mundo virtual do que pelo mundo verbal, pela linguagem humana. São espíritos que vieram de mundos onde eles fracassaram e que agora retornaram à Terra e se encontraram. Nesse encontro, então, o que acontece? A maioria tem uma característica: eles são muito reprimidos, entendeu? Eles não conseguem ter um contato de olhar um para o outro. Então a gente percebe o viciado virtual, ele fala sempre, ó, de cabeça baixa, porque o hábito está ali com o celular. Onde ele chega no consultório, ou mesmo dentro de um hospital como esse, ou dentro de qualquer local, dentro de um recinto, como um carro ou um ônibus, ele está sempre lá. Aquele é o mundo dele. Se esse mundo dele não for respeitado, vocês não conseguem recuperar o filho de vocês. Entendeu? Porque se eu for contabilizar o tempo que eles conversam em redes sociais e o tempo que eles conversam com o pai, se a gente colocar isso por mês, dá 5% de conversação com os pais. 95% de conversação virtual. Veja só. Então, consideramos o índice altíssimo. Agora, vai estudar a estrutura familiar para ver? Não existe diálogo, não existe diversão, entendeu? Aquele jovem totalmente isolado, briga de casais constante dentro do lar,
viciações pesadas, aí você quer o quê? Que ele não procure o quê? Uma fuga? Então, eu considero que os jogos eletrônicos de muitos jovens é uma fuga dos problemas que ele está assistindo ali, ó, e que ele não quer participar de jeito nenhum. Então, quando a mãe vai falar, já vem o estresse emocional dele. A senhora de novo, a senhora também, né? Quando eu estou jogando, a senhora chega. Isso não é a hora adequada de você interromper, não. De jeito nenhum. Isso é uma hora arriscadíssima de você fazer isso. Então, olha, se você bota o comedeiro, bota lá o comedeiro. Lembre-se, ele está sob surto. E muitas mães não querem entender isso. Coloquei a comida que você não comeu ainda, eu vou jogar fora, viu? Não faça isso. A educação da ameaça não educa ninguém. Revolta, viu? E como revolta? Por quê? A chantagem emocional do pai, que já perdeu o controle da situação. Isso é a chantagem emocional, né? Então, você joga o seu emocional para tentar convencê-lo que ele está errado. Mas jogando o prato de comer fora, você vai convencer alguém que está ali totalmente dependente? Você não consegue não, viu? Eu acho que, no meu ponto de vista, com muita atenção, muito cuidado nas palavras e muito amor, claro que você consegue sim. Por quê? A partir daí, a gente considera os jogos eletrônicos, nesse ponto de vista, apenas um índice parcial de problemas mais graves que está acontecendo nessa área. Como, por exemplo, vê só, jovens que se espelham em cantores que se matou de overdose. Veja só, quem cometeu suicídio, aí a gente entra numa faixa etária de surto totalmente diferenciado do surto virtual do jogo eletrônico. Agora você tem uma fascinação virtual. Essa fascinação virtual é o desejo de ser o cantor que se matou, é o desejo de ser o cantor que se tomava droga, e que muito jovem pressionado dentro de casa por problemas de casais e discussões constantes, começa a acessar algumas redes sociais e começa a estudar ali, sabe quem? A vida do cantor que fracassou durante a sua existência inteira. Quando esses jovens, ele pega um teclado e começa ali, ó, a fazer essa pesquisa, isso significa que esse espírito, aonde ele estiver, ele recebe a mensagem, mas não é através de Gmail, não. É o Gmail do pensamento, entendeu? Que a gente chama emissão vibratória. Quando esse cantor que morreu de overdose, que se encontra aqui no mundo espiritual, em sofrimento, porque foi um suicídio, sim, esse jovem trai esse cantor para dentro de casa, perturbado, entendeu? Morte prematura, é uma morte prematura, através de overdose. Agora aquele jovem tem uma complicação que não é uma tela de um computador, não. É um ser pensante, desencarnado, que fracassou na sua existência. A maioria desses jovens estão fazendo evocação desses espíritos para dentro de casa. Veja só, sabe por quê? Ele é meu ídolo. Sendo meu ídolo, agora eu vou me espelhar nele. Alguns estão se cortando por isso. Outros estão entrando na droga. Aí consideramos que esse quadro é um quadro esquizofrênico. Sendo um quadro esquizofrênico, exige tratamento. Porque esse jovem está sob grande ameaça de cometer um suicídio. Mas se os pais não forem presentes na vida desse jovem, não tem muito o que fazer não. De jeito nenhum. Ele está só. E é impressionante. Porque o mundo virtual é o mundo do espelho da atualidade. Não adianta negar esse fato. Espelho da atualidade. A menina de 15 anos, ela tem já o seu Facebook. A menina de 15 anos, ela já tem lá o seu Zap. Então, esse espelho virtual existe. Agora, essas companhias virtuais dos seus filhos, está sendo acompanhado por vocês? Não estão. Aí que está o grande problema. Você não sabe quem é, qual é o vício que aquela pessoa tem, entendeu?
Agora, se essa distância permanecer de pai, mãe e filho, nós teremos uma sociedade dominada pelo mundo virtual perturbadíssimo. É o que está acontecendo nos dias atuais de hoje. Porque não é possível que uma garota de 15 anos, ela tenha um namorado que o pai não conhece e que de repente foge com o namorado, que depois o pai vem saber. Existe alguma coisa de errado nessa família. E não culpe o jovem por isso não, viu? O erro está no casal. Estou dizendo aqui que a mulher é culpada, não é culpada não. Os dois são culpados. Porque você não acompanhou o andamento dos acontecimentos virtuais que estavam ali. Quem acessa tem um histórico aqui, ó, de onde acessou, o que fez. Tem um histórico inteiro. Ah, mas minha filha não me dá minha senha. Se sua filha não lhe dá sua senha, é porque ela não confia na família que ela habita. Olha o problema. É outro problema sério. Por quê? A filha ou o filho que confia no pai e na mãe, ele vai deixar sua rede social aberta. Ele, quando vê o pai, ele não vai clicar em cima para sair, para ninguém saber o que está acessando. Então, olha, jogar responsabilidade só nessa juventude, é muito fácil você fazer isso. Agora, assumir a responsabilidade de acompanhar essa juventude, pouquíssimo quer saber disso. A verdade é essa. Porque quando a gente vai conversar com o jovem, e eu passo ali 10 minutos conversando com eles, sabe o que eles dizem? Doutora, lá em casa não é assim não. E como é na sua casa? Lá em casa logo no grito, ninguém conversa não, viu? Cada um que aumenta a voz. Aqui não, a senhora conversou comigo, eu estou entendendo, eu não vou fazer mais isso, tá certo, doutora? A partir de hoje eu não faço não. Agora a senhora soube conversar, a minha mãe estressada, meu pai estressado. Peraí. Uma palavra de conforto não sai da boca das pessoas. Aí você tem uma sociedade virtual revoltadíssima. Quando alguém quer se matar, chega aqui e procura alguém que já se matou. Por que ele está procurando alguém que se matou? Porque os que estão vivos não estão resolvendo o problema deles. O grande problema está aí. Então, isso é uma das características que nós encontramos aqui. A outra situação aqui, ó, são os compulsivos alimentares. Também nessa categoria virtual. Porque essas pessoas, elas têm a frustração. Não estou emagrecendo. O que é que eu vou fazer agora? Então, o que é que acontece? Essas pessoas passam a acessar mais, mas ao mesmo tempo passam a se alimentar o dobro que se alimentava. Também é uma fuga que nós consideramos isso gravíssimo. E a partir daí o que é que acontece? Veja só. O que está aqui achando que vai perder peso, não vai. Não vai perder peso. Ele está aqui, ó, parado, sedentário, não sai daqui. E quando você pedir o exame de sangue, todas as taxas vão dar alteradas. Isso significa, falando até com o Dr. Ludmiller, que é justamente na ciência tecnológica que ele fala isso, ele diz o seguinte: doutora, a partir do ano de 2030, nós teremos uma população de diabético no mundo inteiro, não vai escapar uma. Mas por que, doutor Ludmiller? Sedentarismo virtual. Olha a colocação dele. Por quê? Olha, quem está diante de uma tela não quer sair da tela. Não quer sair. Está preso àquela situação. E a gente percebe que os mais problemáticos são os mais que acessam. É impressionante. Os menos problemáticos, ele pratica esporte, ele vai a uma praia, ele vai a um shopping, um teatro. Então, ele procura uma diversão para preencher o seu tempo. Os problemáticos não. Ele fica olhando as postagens e procurando alguém que tenha o mesmo comportamento, a mesma atitude. Ele, quando se encontra, começa os desabafos virtuais perigosíssimos em redes sociais. Então começa a dizer: olha, o meu pai está com outra e minha mãe não sabe. Eu estou revoltada com isso. A outra responde de lá: olha, sabe de uma coisa, nenhum homem presta. Aí começa o diálogo. Daqui a pouco elas estão envolvidas sexualmente. E como é que um pai não vem saber disso? Não vem saber disso porque não tem interesse nenhum em educar a juventude. Aí começa a dizer:
olha, você é um aborrecente. Isso, você é um aborrecente. Olha o termo que se usa. Então, ora, aquele jovem, na colocação dele, ele acha que ele não tem importância nenhuma. Por isso que ele vai buscar na tela alguém que lhe dê importância para o que ele deseja. E olha que não falta numa tela não, viu? Ali tem tudo que você pensar nesse mundo. De repente entra alguém e olha, vamos jogar o jogo da baleia azul? O outro de lá, já frustrado, faz, vamos. Então vamos dar início ao jogo. Por isso essa epidemia de suicídio coletivo no mundo inteiro, eu atribuo à falta de atenção dos pais com relação aos filhos. Não deram atenção nenhuma. Quando eu vejo alguém cortado na minha frente, eu começo logo a perguntar pela família, cadê teu pai? Meu pai é separado da minha mãe e disse que eu não sou filha dele. Olha aí. Espírito que estão em formação. É preciso aproximação com eles. É preciso diálogo com eles. Não são pessoas difíceis como vocês pensam, não. O problema é que vocês querem resolver as coisas batendo. Na época de hoje, não resolve batendo, não. Olha, se pancada resolvesse, os presídios estariam todos aí, ó, vazios. E não resolveu, e não resolve. Agora, conhecer seu filho, saber o seu gosto, o que ele quer, aí é outra coisa. Você conhece, você aproxima. Olha, tem pai só no nome. Na classe média alta, o que é que a gente mais encontra? É pai presenteando o filho para ver filho distante dele, que ele não quer nem saber, entendeu? Cada vez que o filho faz, pai, eu quero falar com você, toma um presente, toma uma viagem. Me diga uma coisa, se você estivesse hoje no lugar da juventude, quem tem 60 anos, 50 anos aqui, você não faria besteira? Faria sim. Faria besteira sim. Nós temos uma juventude desorientada, que busca orientação, mas ninguém quer dar, não. Aí depois diz, doutora, ela só quer fazer o que ela quer. Não é assim. Sabe por quê? Não houve um acompanhamento desde a infância. Se você conversasse desde a infância, a fase da adolescência, quando chegasse na fase adulta, haveria diálogo de filha para com pai, de pai para com filho. Observem vocês, nos hospitais espirituais, o que eu tenho de jovem trabalhando é assim, ó. Mas sabe por que eles estão trabalhando? Eu entendi o mundo deles. Eu tive que entrar no mundo deles, entender o que eles queriam e fazer a proposta para eles. Vamos trabalhar para ajudar o próximo? Vamos tentar? Você vai tentar. Se não der certo, a gente tenta de novo. Mas a primeira coisa que eu vejo nessas criaturas que estão presas a jogos eletrônicos, totalmente fascinados, é que eles não acreditam na potencialidade deles. Eles não acreditam neles. Mas quem tirou a esperança dele? Foi o professor? Foi o governo? Foi os pais que tirou a esperança deles? E quando eu digo, olha, tu é muito inteligente. Eu sou, doutora. Ninguém nunca me disse isso. Olha que absurdo. Ninguém nunca lhe falou isso. Não, doutora, ninguém nunca me falou não. Aposto tu é inteligente. Olha, se tu é capaz de ficar aqui numa tela durante horas e horas, por que não vamos ficar numa tela, numa recepção? Eu posso colocar você num grupo jovem e depois de 6 meses, colocar você para ser atendente ali dos pacientes. Você quer? Doutora, você está acreditando em mim? Eu quero. Olha aí. Veja só. E o que a gente percebe dos pais de hoje é uma linguagem muito negativa e pesada no jovem. Negativa e pesada. Por quê? Se alguém está ali com seu computador e você vai chamar ele de vagabundo, que ele não presta, que ele não sai dali, você vai estar construindo o quê? Me diga só. Você é pai, o que você fala é marca. Não sai, pessoal, de nenhuma forma não. É marca. E de repente essas criaturas são reduzidas ao nada. Imagine só. Reduzidas ao nada. Vão para a escola, a nota cai. Aí chega em casa, o pai fala, tá vendo? Isso é porque você só vive aí.
Por isso que as suas notas estão baixas. Eu não concordo com vocês. Sabe por que a nota dele está baixa? É porque você não deu credibilidade nenhuma a ele. Porque você disse que ele era um nada. Você disse que ele era um preguiçoso. Que ele só queria estar ali. Você não participou do problema dele. Você criou outro problema em cima disso. Criando outro problema, então o que é que acontece? Aquele jovem se tranca dentro do quarto. Agora esse aqui é o meu mundo. Um teclado e uma tela. A mãe bate. Quero comer não. Olha, eu trouxe sua água. Quero não. Está doente. Precisa de tratamento. Agora, de onde começou a doença? A orientação errada. O grande problema foi aí. Eu acho interessante vocês, quando está 1 ano de idade, vocês cheiram e beijam, é criança. Quando está com 2 anos, vocês estão presentes. Quando completa 7 anos, vocês já começam a fazer isso. Quando completa 10, você não quer nem saber. Quando completa 15, é problemático. Imagina só. Qual é o acompanhamento que essa criatura teve? Me diga assim. Nenhum acompanhamento. Então, quando eu digo a você, eu tenho um jovem de 10 anos, 8 anos, trabalhando dentro de hospitais espirituais, porque eu valorizo o que eles fazem. Se algum erra, eu tenho como lidar com aquele erro dele, sabe por quê? Ele não é um adulto, ele é um jovem, ele é uma criança. Eu tenho que medir as palavras que eu vou falar. Eu sei que determinadas colocações eu não posso fazer. Eu estou lidando agora com a nova geração. A geração antiga da violência, a geração antiga do castigo, do milho, da palmatória, passou, pessoal, não tem mais como voltar. Acabou. Porque a geração de hoje, ela é tão sensível, se você, de repente, for muito grosseiro, eles desistem deles mesmos. Veja só. A geração de agora, você tem que buscar valor, que existem valores, mas que eles não enxergam os valores que eles têm. Então veja quanto nós temos que melhorar em termos de conduta com essas criaturas. Agora, chegar ao ponto de jogos eletrônicos, eu falar, você agora é esquizofrênico. Eu não faço isso com nenhum deles. Eu não faço, porque dentro da psicologia espiritual, primeiro eu vou estudar a causa. Aonde começou a causa? E geralmente a causa acontece em brigas de casais, separações, entendeu? Confusões por recurso material, de quem vai ser o carro, de quem vai ser isso, de quem vai ser aquilo. Mas ninguém diz assim, como é que a gente vai educar agora a partir de agora? Você está de um lado, eu estou do outro. Ninguém diz isso, mas diz a casa é minha, o carro é meu, e o jovem no meio desse tiroteio todinho, mas... Então você quer que eu desabafe aonde? Se voltando aos tempos da boneca, se vocês tivessem uma boneca e visse seu pai assim, você arrancava o braço, o cabelo, você ia desabafar dessa forma. Se fosse um menino, dentro do trauma da infância, ele ia pegar o carrinho dele, quebrar todinho, arrancar as rodas e jogar fora. É uma expressão de revolta de algo que está acontecendo errado dentro de casa. Só que essa expressão ela mudou. Ela agora é uma expressão virtual aqui, ó. Tudo é expressado aqui, ó. Tudo está dentro de uma tela. E a antiga geração não quer entender dessa forma. Se essa antiga geração não quer entender, então vai ser muito complicado educar. Muito complicado. Por quê? Vocês vão pensar como pensavam os avós de vocês. Peraí, eu vou te ajeitar. Pega ali um cipó de goiaba. Faça isso. Que essa geração agora não aguenta um toque que se mata, pessoal. Eles não têm a mesma mentalidade que vocês tinham de entendimento. A maioria dos jovens, eu digo a eles, olha, tu é muito inteligente na vida virtual, mas precisa de prática na vida prática. Você não tem prática, você não tem experiência, sabe por quê? Experiência tem aquele que tem os cabelos brancos, que pode passar essa experiência. Agora você imagina, jovem, da mesma categoria, trocando experiência. Qual experiência que não tem? Estão sendo sufocados por problemas domésticos. O problema é esse, viu? Sufocado. Se falta dinheiro para a luz, a culpa é do aborrecente. Coloca logo. Eu não tenho dinheiro para pagar água. A culpa é sua.
Me diga uma coisa, aí vocês não querem que jovens se matem? Claro que vai se matar, pessoal. E ainda tem pai que abre a boca e vai dizer assim, eu não sei para que tu nasceu, só deu despesa. Olha o problema que você está criando. Então são problemas e problemas que vai começar na vida prática e vem para aqui, para o mundo perigoso, de opiniões negativas, e que vai levar essas criaturas, se não tiver a educação virtual sobre equilíbrio, a suicídios coletivos mundiais. Muita paz para todos. Vamos fazer perguntas. Não, já tem, pode ligar. Pode ligar. Pode ligar, já está. Já está. Boa tarde. Boa tarde. Essas crianças internautas, podemos classificá-las como crianças índigos? Criança de? Índigos. Não, não podemos. Vamos dizer por quê. Veja só. Quando nós queremos dar uma classificação para diferenciar um ser racional, nós estamos exaltando demais espíritos que são complicados, que trouxeram débitos enormes de outras existências. Classificamos esses espíritos que vieram de mundos onde a tecnologia é muito mais avançada que o de vocês, mas a condição moral não. Então, esses espíritos vieram à Terra para contribuir para o progresso tecnológico do planeta, mas estão sendo surpreendidos por pais mal orientados. O grande problema está aí. Então, se eu tivesse um filho que ele era muito bom em jogos eletrônicos, o que eu faria? Eu ia adaptar ele para design. Está entendendo? Eu ia pagar um curso para ele que ele trabalhasse com montagem de jogos virtuais naquilo que ele gosta. Mas eu discriminar uma coisa que para ele pode ser uma perdidão e para você uma doença, é muito complicado para esses espíritos. E vocês não entendem o que eles gostam. Tem que ser o que vocês querem. Mas como? É uma nova geração, é um novo pensamento. Se ele gosta de jogos eletrônicos, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou pagar um curso para você, tá certo? Qual? Para você trabalhar na área de design de jogos eletrônicos. Ele ia ficar muito feliz. E até não queria nem saber mais de jogo. Quem produz isso sou eu, para que eu estou jogando? Mas só que isso não acontece. O que acontece com o jovem que tem determinada aptidão é crítica e nada mais do que isso. Desclassificado mesmo. Você está pensando que jogando vai ser alguma coisa na vida? Depende de você, né? Se você entender aquilo ali como uma profissão para adequar ele, ótimo. Vai ser sim. Agora, se você vê como doença, vai ser doença sim, viu? Boa tarde, doutora. Boa tarde. Com relação ao jogo Baleia Azul, apenas pessoas com um estado depressivo ou com problemas poderiam se sujeitar a esse jogo, ou pessoas com curiosidade também seria um problema? Os jovens que se mataram com a Baleia Azul, todos eles tinham problemas familiares dentro de casa. Falta de diálogo de pai, de mãe, convivência distante tanto de mãe como de pai. Ora, as mulheres têm que entender uma coisa, veja só, para educar não é fácil, e os homens também. Exige tempo e paciência. Você não vai em 20 anos conseguir educar um espírito, não. Isso pode demorar até 24 anos. Mas o que acontece? Vocês vão numa educação tão bonita que é a da infância, está entendendo? Com a participação tão grande nisso tudo, e de repente, o que é que acontece? Vocês vão para uma coisa que eu não considero educação, mas pressão psicológica, para a crítica. Está entendendo? Então,
Uma mãe, ela querer disputar com a filha, o pai que está ali com ciúme dele. Peraí, que coisa é essa? Olha, você só dá as coisas para ela. Tudo é para ela e nada é para mim. Você está construindo o que na sua vida, me diga só? Ela está na idade realmente do pai se aproximar dele, ser amigo. Mas você se inimiga, você vai chegar onde com isso? E muitas dizem assim, olha, eu tenho dinheiro para dar minha chapinha, seu cabelo que fica assim. O que é que tu espera de uma jovem do sexo feminino? A primeira coisa que ela vê aqui, olha, sugestão negativa, ela absorve. Por quê? Ela não tem positiva mesmo. Vai fazer o quê, né? Boa tarde, doutor. Boa tarde. Primeiramente, eu quero agradecer muito por ter o SAMU dos hospitais tem chegado com a minha filha adolescente quando eu peço socorro. Né? Tem uma frasinha que aparece muito aqui. Quando não souber o que fazer, faça uma prece. Justamente. E eu tenho feito muitas, né? E uma das questões que me ajudaram muito nessa situação do celular é que esses jovens, eles têm um ego muito inflado, né? São mais inteligentes. Eu disse isso à minha filha. Eu lhe admiro muito, você é muito inteligente, mas eu estou aqui há mais tempo, então eu tenho habilitação para andar. E eu fico te analisando o seguinte, você é tão inteligente, deixa um aparelhinho te manipular, porque o teu problema não é o celular não, é como tu usa ele. Ele está te manipulando, observa direitinho. A partir disso, ela quer ser médica. E foi muito interessante que anteontem, ela fica agora só observando a questão de saúde. Eu fui para a médica, porque eu dei uma dor no meu joelho. Ela me deu o diagnóstico, quando eu cheguei ontem, ela perguntou o que a médica disse. Eu estava assim, você não tinha dito? Então ela está entendendo que o celular e o virtual podem ajudar. Tem exagero, tem, muitos, mas a equipe tem ajudado muito. Eu sou muito, muito grata a vocês por isso. Olha, eu tenho trabalhadoras da idade aí, 17, 15, 20 anos, que antes de trabalhar, a nota dessas criaturas era lá embaixo. Então, vamos avaliar qual era o motivo. Alguma motivação tinha que acontecer dentro da família, que não acontece. Vamos colocar essa jovem para trabalhar, vamos lá. Então, num fichário, vamos colocar na recepção, vamos colocar dando assistência aos médicos. E depois de um ano eu pergunto à mãe, e a nota agora, está em quanto? Doutora, é 8,5 e 8. Sabe por quê? Alguém tinha que acreditar na sua filha, já que você não acreditava. E eu acredito sim na juventude. Dê oportunidade. Aí o que acontece? São muitas coisas que levam o jovem a se obsediar por um computador. A oportunidade de emprego, qual o jovem que tem? O jovem não pode trabalhar de carteira assinada. Não se tem oportunidade. Se não se tem oportunidade, ele vai para onde? Para o crime, para as drogas, pessoal. Então, a partir do momento que vocês assim, olha, a idade de maior será a partir de 15 anos. A partir de 15 anos de idade, esse jovem responde criminalmente, esse jovem pode trabalhar de carteira assinada. Tenha certeza que esses jovens ficariam felizes. Mas você tem um estatuto que dá todo o direito dele ser futuramente um malfeitor para depois ser exterminado pela sociedade. Não é verdade? O estatuto do menor e do adolescente é isso. Ele protege até os 17. Quando completa 18 pode matar. Peraí. Ele perdeu o direito dele. Então, por que a gente não faz o estatuto construindo a moralidade desse jovem, dando oportunidades a eles? Não existe. Proteger o erro não é dar moralidade a ninguém, não. É empurrá-lo ao precipício. É isso que eu entendo. Doutora? Hoje não. De tudo que a senhora colocou hoje, de todos os problemas que a gente enfrenta em família e tudo mais, a ideia que me veio foi a ideia básica ou primeira de família, da união de espíritos afins, que estou me aproveitando da aula dos pais hoje pela manhã, para que todos possam aprender e crescer. Mas o que, pelo que a senhora colocou, muito acontece é a questão basicamente do egoísmo, principalmente dos pais, que teoricamente são
os mais maduros na família para lidar com toda essa situação. Então, assim, na sua opinião, que visão esses pais hoje precisariam desenvolver em termos do conhecimento religioso, filosófico, para poder crescer junto com os filhos e ter uma família equilibrada? Me diga, são poucos os pais no dia de hoje, no final de semana, que passa com seus filhos. Faz uma roda de amigos, coloca a bebida no meio e diz logo: menino, sai daqui que eu não gosto de tudo, estou com meus amigos. Olha, qual de vocês aqui não tem um pai que foi herói e uma mãe heroína? Tem, pessoal, tem essa lembrança. Mas me diga, a juventude de agora, qual a lembrança que vai guardar de pais e mães? Nenhuma. Não vai guardar lembrança nenhuma. Por quê? É um isolamento total de todo mundo. Dentro de uma casa, quando se chegam todos, cada um pega o celular. Fica lá, olha. Quer nem saber. Olha, deixa meu zap aqui, eu vou responder. Tá ouvindo? A outra faz: meu celular descarregou, me deu o carregador? Dou não, te vira. A briga é toda virtual. Aí quer classificar um como louco e o resto não é? Só é um porque é jovem? E os outros não é normais, todos eles? Todo mundo está com um pouquinho de esquizofrenia virtual. Vamos lá, todo mundo está. Não vem me dizer que não está. É preciso essa aproximação acontecer. Sempre é preciso. Então, é preciso que a criança diga assim: mãe, eu me machuquei, dá para a senhora soprar passar a dor? Antigamente não era assim. Sabe o que era aquilo ali? Carícia. Mas hoje não tem mais isso não, viu? Caiu, foi, tá certo. Deixa eu bater a foto para mandar para minha amiga queda. É assim que acontece nos dias atuais de hoje. Então, os acontecimentos trágicos, vocês querem relatar e impedir que o sentimento humano deixe de existir. Aí você quer o quê? Classificar um como louco e os outros não são? Todos estão no mesmo grau de esquizofrenia, sim, virtual. Um menor e outro maior. Mas dizendo que eu não classifico os jogos eletrônicos como esquizofrenia, não, viu? Está longe disso. Enquanto a turma está pensando, doutora, a gente tem acompanhado leitura das obras básicas da doutrina quando fala de sair de um mundo de expiação e prova para um mundo de regeneração. Doutor Lino Miller, na determinada preleção, ele realmente falou que as crianças de hoje, ele já veio com uma base tecnológica na cabeça, que a gente chama de viciação. Mas aí ficou a interrogação: como os pais que realmente não tiveram essa base na sua encarnação vão aprender a conviver com esse tipo de situações, que essas crianças são diferentes realmente? As escolas teriam que passar por modernização completa. Olha, no mundo virtual que vocês dizem, Deus, ainda ir por quadro negro, os alarmes, pelo amor de Deus. Como é que pode uma coisa dessa? Isso não tem nenhuma aptidão para o jovem trabalhar isso, mas não, pessoal. Por isso que o número de desistência é enorme nas escolas públicas e particulares. Porque o mundo dele é outro. Seria a mesma coisa eu falar aqui: olha, os jovens agora vão ter que usar a peninha lá e molhar lá. É impossível. Não tem como você voltar mais isso. A mesma coisa é quando a gente percebe, dentro de uma sala de aula, a dificuldade que aquele jovem tem de escrever. Não é o mundo dele, mas não. Será que vai passar 100 anos para que os governantes entendam isso? O mundo dele seria cada um com seu computador e um quadro eletrônico aqui, olha. Vamos estudar hoje a anatomia humana. Acessa aí, vamos embora. Mas no mundo de hoje, colocar essa juventude para escrever, isso é atraso, pessoal, educacional, não existe mais não. A maioria deles não querem mais ir para a escola. Mas não é porque eles não querem estudar, não. É porque as escolas estão atrasadas para o processo de evolução deles.
E o que acontece com isso? Não respeita a professora, são violentos, está entendendo por quê? Eles estão dizendo, olha, tem que mudar alguma coisa na escola. E ninguém quer mudar, é a mesma coisa. Então você imagine uma pessoa na época tecnológica de hoje, que chega aqui no computador e coloca, pesquisa do corpo humano, você tem aqui. E chega um educador e faz, olha, vamos escrever agora durante 1 hora. Quem é que aguenta um negócio desse, meu Deus? Não aguenta mais não. Então, para nós, espíritos, as escolas humanas estão totalmente defasadas. Entendeu? Não comporta mais o que eles querem tecnologia. Faça isso. Bota tecnologia em sala de aula para essas criaturas. A desistência diminui, e muito. Entendeu? Por quê? Ora, se eu quero uma tarefa, eu posso dizer, olha, vamos fazer o seguinte, a tarefa está aqui, colocar um pendrivezinho, então lá vai sair na impressora o que vocês vão fazer em casa por escrito. Ninguém está abandonando a caneta. Apenas está mostrando que quando se reúne coletivamente espíritos na área tecnológica, caderno não funciona. Caneta não funciona. O que funciona é o mundo virtual dele. E até agora nenhum governo entendeu isso. Boa tarde, doutora Cristina. Boa tarde. Eu queria saber em relação ao autismo, na visão espírita, e por que tem nascido tanto autista. Certo, porque tem nascido tanto autismo. Vê só. A inteligência de muitos não pode ser expressada nessa existência. As limitações dos nossos irmãos autistas está caracterizado no abuso de inteligência de vidas passadas. Diante desses abusos, esses espíritos, eles não vêm como antes. Se vier, o planeta também não evolui. Mas existe os graus de autismo, onde há o processo de evolução da inteligência dele. Mas o grau de autismo severo é complicado. O espírito vai ter limitação de inteligência, é uma necessidade dele para o processo de evolução. Síndrome de Down, autismo e outras doenças como esquizofrenia são doenças que vieram para receber amor e não desprezo e não discriminação. É necessária essa aproximação de pai e mãe para que esses espíritos agora se sintam amados nessa existência, para que na próxima tenha confiança de vir com a inteligência normal. Boa tarde. Boa tarde. Eu tenho um filho de 7 anos que ele está um pouco acostumado a jogar no celular. E o jogo dele é daquele de tiro, de matar um monstro ou alguma coisa desse tipo. Eu queria saber como é que eu posso fazer para ir eliminando isso dele aos pouquinhos. Certo, vamos lá. Para lidar com uma situação dessa, ele está lá com o jogo dele, eu não vou incomodar ele. Mas no dia que for pela manhã e ele não estiver jogando, eu posso colocar uma proposta para ele. Vamos dar um passeio na praia hoje? Agora você vai ter que guardar o celular, não pode usar o celular na praia. Ele vai focar outra coisa. A falta de opção de crianças e adolescentes é a falta de convite de pais para participação. O grande problema está aí. Tem muitos pais que trabalham, tem muita mãe que trabalha. Quando chega de noite, a criança quer atenção. Olha, tu não vem pra cá não, que eu estou cansada, tá ouvindo? Tá complicado. Você vai ter uma sociedade de violentos virtuais mesmo. Ele diz, eu não mato minha mãe, eu mato esse bonequinho aqui, ó. Vou matar esse bonequinho, porque eu estou aqui com ela, viu? Então, a vingança é no mundo virtual, que ele está colocando ali. A falta de participação acontece dessa forma. As notas caem, está entendendo? Por quê? O mundo que ele entende do mundo virtual dele é o mundo que ele veio. Mas o mundo que ele está tem que ser um mundo de participação. Não existe participação de pai e mãe hoje não, pessoal. É praticamente impossível, não se tem de jeito nenhum. Então, essa dependência que eles têm é em tudo. Tem uns que falam assim, eu não quero que a senhora me leve na escola não, eu vou sozinho, tá ouvindo? Ele já vive tão sozinho, que ele não faz mais questão da companhia nem de pai nem de mãe. Então vive uma vida totalmente independente desses dois. Falta de quê? Convivência e diálogo. Entendeu? Mas faça isso que resolve. Boa tarde, Tony. Boa tarde. Eu tenho um neto com 19 anos, ele gosta muito de estudar astronomia.
E também outra coisa, fazendo um curso pela internet, não sei que curso é esse. Eu dei também um violão muito bonito a ele, até coreano ele toca. E o que passa do espaço, ele não vou ver, eu vou explicar para você o que passou agora. Quer dizer, ele está nesse mundo virtual, ligado. Eu estou pensando que ele vai ser uma pessoa muito importante, porque ele é muito ligado nos estudos, mas também esse negócio de ficar no celular, uma pegadinha, ele tem esse costumezinho. Tem que tirar esse costume. Agora sabe, explico porque ele até coreano ele toca, puxando pela internet. Só um violão que eu nunca vi. Fazendo um curso de se formar não sei o quê. Mas astronomia é um astrônomo. Certo, deixa eu explicar ele. Veja só. Nós temos uma demanda de muitos espíritos inteligentes na literatura, na medicina e na ciência que reencarnaram no Nordeste para fazer essa região progredir. Esses espíritos estão aqui, podem ser filhos maravilhosos, se vocês saberem lidar com eles. Mas se não souber, serão existências perdidas, espíritos perturbados. Porque eu acho que nenhum pai, nenhuma mãe pode transmitir a perturbação que tem para nenhum filho. O filho é uma coisa inviolável, tá ali. Você está tratando da educação dele. Se existe falha no casamento, tranca o quarto e vai discutir com a falha lá dentro. Mas não deixa ele participar. Então, esses espíritos estão com vocês. Estão no meio de vocês. O que falta é a valorização que eles não têm. Então, esse seu neto está de parabéns. Então, ele já tem uma visão de espaço porque estudou astronomia aqui no mundo espiritual. E agora vem e relembra tudo. Então, quem sabe não vai sair daqui um cientista para a NASA. Está entendendo? Então, o Nordeste está recheado de espíritos inteligentes. É preciso que os pais tenham paciência na educação. Vamos à última pergunta. Como o senhor ressaltou sobre a questão dos jovens da base eletrônica, eu mesmo fiquei, me lembrei muito quando eu era criança, que eu era muito viciado, pra caramba. E minhas notas caíam pra caramba, eu não estudava direito. Mas eu vou fazer uma pergunta bem simples. A pessoa que tem esse domínio não um vício, mas meio que um descontrole, isso também pode afetar o seu lado espiritual? Certo, deixa eu explicar a você. O que acontece aqui com os jogos eletrônicos? Você começa a ter uma memória repetitiva. O que é uma memória repetitiva? Você tem um quadro aqui de 24 horas de jogos eletrônicos. Se você for fazer um concurso, você não consegue arquivar o que você estudou, porque a sua memória está preenchida de um mundo virtual e não do mundo prático que você vive. Se isso existe controle, não tem nenhum problema, está entendendo? Para o exercício da memória, até facilita. Mas quando se torna um vício, essa memória sua sempre vai puxar para o foco de jogos eletrônicos e não para o estudo. Alguns vão crescendo como o senhor está aí, né? E vai abandonando esse lado, vai tomando consciência disso. Mas as marcas das palavras duras de pai e de mãe não se apaga não. Olha ali, ele lembra tudinho. Então é isso que nós não queremos. Essa educação forçada de um modo que não educa, apenas humilha o espírito. Muita paz para todos e Maria Santíssima continue nos abençoando. Senhor Jesus, agradecemos a Ti, a Maria Santíssima, por tudo que nós recebemos. Em Teu nome damos por encerrado a nossa palestra. Obrigado a todos.